A paz do Senhor, irmãos. Vamos para mais um comentário da lição bíblica. Estamos estudando nesse segundo trimestre de 2021, estamos estudando sobre as cartas de Paulo aos Gálatas, aos Efésios e a Filemon. Desta feita, vamos comentar a lição de número 3. O título da lição é O Evangelho da Graça e a Fé de Abraão. Os objetivos, como sempre, vem 3 objetivos. O primeiro é entender o perigo de começar a fé e terminar nas obras, né? Começar na fé e terminar nas obras. O segundo é aprender com Abraão, que foi justificado pela fé. O terceiro é saber que a fé nos torna filhos de Deus em Jesus Cristo. O textual diz: quero apenas saber isto de vós. Recebeis o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas 3:2. A verdade prática, aquilo que nós devemos pôr em prática. Enquanto a lei mostra ao homem sua condenação pecaminosa, o Evangelho da graça lhe dá a remissão dos pecados. A introdução à lição nos diz, no primeiro parágrafo, diz o seguinte: neste capítulo, Paulo continua a fazer a apologia do Evangelho da Graça. Ele se dirige diretamente aos Gálatas. O primeiro ponto fala Gálatas insensato. Aqui falando quando Paulo escreve aos Gálatas, diz insensatos Gálatas. A fé dos Gálatas é analisada. Paulo fala da experiência deles com Deus e das manifestações espirituais que tiveram lugar em meio a esses irmãos. Não obstante, é nítida a inconstância deles. Inconstância é aquela pessoa que fica em cima do muro, né? Uma hora está de um lado, outra hora está do outro, né? É o crente, a gente chama de crente Raimundo, né? Um pé na igreja, outro pé no mundo. Pois bem, o primeiro ponto fala convertido, mas não convictos. Convertido, mas não convencidos, né? O primeiro ponto. Ó Gálatas insensato, quem vos fascinou a vós outros, né? Quem vos fascinou, quem vos enganou. Então, Paulo ele entra já fazendo esse questionamento, porque Paulo deixou uma igreja fundada, né? Uma igreja na Galácia, e aí fica sabendo dessa situação. Chega os judeus, ainda religiosos, cristãos, judeus, mas judaizantes, e aí entra na igreja e começa a falar que os Gálatas não apenas só da fé, mas tem que ter obras. Assim como nós temos aí esse grande embate contra os paganismos, que fica mostrando textos isolados acerca das obras. Nós não fazemos as obras para buscar a atenção de Cristo, para buscar a salvação em Cristo. Nós fazemos as obras porque somos salvos. E as nossas obras, ela tem que realmente dar testemunho de arrependimento. E as pessoas colocam, no paganismo, colocam as obras na frente. E o da igreja não. Da igreja, as obras, elas seguem os salvos. O segundo ponto do primeiro fala do espírito para a carne, ou seja, está tendo um retrocesso. Paulo, quando deixa a igreja dos Gálatas, na Galácia, ele deixa uma igreja no Espírito, nadando no Espírito, vivendo no Espírito, e agora ele olha, então o pessoal está voltando à escravidão, está voltando aos rudimentos passados, coisa que Paulo já havia defendido há muito tempo. Então aqui nós temos, sois assim sensatos, que tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne. Então Paulo aqui faz um outro questionamento.
E nós temos aqui essa situação das pessoas que não crescem no Espírito, que não deixam o Espírito agir na vida dele e fica sempre fazendo a vontade da carne, querendo apresentar oferendas ao Senhor de maneira errada, culto de maneira errada, e isso tudo faz com que as pessoas voltem à carnalidade. O terceiro e último ponto do primeiro fala, tudo é pela fé. Em Hebreus 11, que é considerado o capítulo, né, dos heróis da fé, o conceito de fé é o firme fundamento daquilo que se espera, daquilo que não se vê, porque aquilo que se está vendo já não é fé. E aqui, Paulo, nesse terceiro ponto do primeiro tópico, ele fala tudo pela fé. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras ou pela pregação da fé, né? Então aqui nós temos que entender que tudo é pela fé, nada pelas obras, porque pelas obras ninguém é justificado, nós somos justificados pelo crer, pela fé. O segundo ponto fala o exemplo de Abraão. Qual é o exemplo de Abraão? Abraão creu, Abraão seguiu ao chamado do Senhor, então isso lhe foi imputado, ou seja, foi colocado na sua conta como justiça, ele foi justificado, assim como nós éramos injustos, nós éramos condenados, mas nós fomos justificados, alguém justo pagou o nosso preço, agora nós somos justificados, e isso pela fé. Em Hebreus também diz que nós, pela fé, entendemos que os mundos foram criados, que Deus criou, e isso é pela fé. Nós temos aqui, o segundo ponto, vem os verdadeiros filhos de Abraão. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Em João capítulo 1, versículo 11 e 12, Jesus diz assim, veio para o que eram os seus e os seus não receberam, mas todos aqueles que receberam, deu-se-lhe o direito, né, e o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos adotivos de Deus, irmão de Jesus, co-herdeiro de tudo que Jesus é herdeiro. Amém? Glória a Deus. Então, os verdadeiros filhos de Abraão, na fé, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, e não os das obras. O terceiro e último tópico do primeiro ponto do segundo ponto fala, os gentios são abençoados. Porque quando Abraão creu e Deus o imputou como justiça, ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Abraão. As pessoas são benditas em Abraão. Aquelas que não estão em Abraão, que não crê, elas não são benditas. São benditas todas as famílias da terra que crê como Abraão creu, como Abraão obedeceu. Aí essas pessoas são bem-aventuradas. Glória a Deus, aleluia. Aqui também pela fé, todos são chamados a crer, assim como Abraão, todos. Em Colossenses 2,8, Paulo escrevendo aos Colossenses, diz que Jesus veio fazer de todos os povos, veio fazer um. E aí, desta forma, todos em Cristo somos filhos de Abraão. O ponto 3, finalidade da lei. Qual é a finalidade da lei? A lei, se as pessoas não são salvas pela observância diligente das regras da lei, qual é, então, a finalidade de todas essas leis antigas? Paulo passa a mostrar que a lei dada através de Moisés não invalida a promessa feita ao patriarca Abraão.
mas que essa lei tem um importante papel no plano da salvação, né? O primeiro ponto fala: a lei mostra a transgressão. Segundo, a lei não contraria a promessa. E em terceiro, a lei aponta para Cristo. Ou seja, a lei mostra a transgressão. A lei é aquela placa de trânsito que você está na contramão, e aí quando você chega lá na frente, você vê aquela placa e você entende que você está errado. Essa é a lei. Está te mostrando que tu está errado. Aí tu tem que fazer o quê? Tu tem que retroceder, tu tem que mudar de posição, tem que mudar de rumo. Não pode continuar seguindo na contramão, porque tu vai ser penalizado. E essa é, vamos dizer assim, o papel da lei, é mostrar que você está errado. E o segundo ponto fala: a lei não contraria a promessa, porque a promessa veio antes da lei. E a lei, ela não contraria a promessa. A lei não é para quebrar princípio. Princípios não se quebra. A lei, você encontra na lei, você encontra regras, né? E nas regras você encontra exceção. Mas no princípio não. O princípio está lá, ele é intocável, não se pode mudar o princípio. É a jurisprudência divina. Então, na lei você pode apresentar a sua defesa na lei, né? E aí abrir a brecha ali nas regras, e você pode, dependendo de quem está te defendendo, no nosso caso como igreja, foi Jesus, né? E agora como nosso advogado, assentado à destra de Deus, intercedendo por nós. O terceiro ponto, subponto do terceiro, fala: a lei aponta para Cristo, de maneira que a lei nos serve de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então a lei é aquela palavra aio, significa tutor, condutor de criança. Na Roma antiga, as pessoas colocavam suas crianças para ir para a escola, e tinha aquela pessoa, aquele tutor, aquele cidadão que levava essa criança, porque era comum as crianças serem raptadas no caminho, abusadas, né? Até sexualmente. Então os pais entregavam essa criança a um tutor. Esse tutor se chama aio, ou seja, é aquele que vai conduzir a criança até o seu professor, né? E aqui nós temos um tutor agora, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso tutor. Ele está nos conduzindo no meio desse mundo perdido, no meio desse mundo cheio de pecado, tenebroso. O Espírito Santo está nos conduzindo como um tutor, para que nós não sejamos tragados, para entregar para o professor, para o mestre, quando ele voltar. Então é isso. E a lei, ela tem 613 mandamentos. Deus entrega a Abraão no Monte Sinai, escrito em pedras, 10 mandamentos. E na lei de Moisés, os judeus acrescentaram mais 603. Com 10 faz 613. Aqui dos 613, 248 do tipo faça, ou seja, permissivo, permissão, e 365, aliás, do tipo não faça, é proibido, não faça, e 248 do tipo faça. Amém? Então, dos 613, 365 é negativo, ou seja, não faça, de proibição, e 248 são de permissão, né? Havia também diversos reinos, ou diversos rabinos, aliás, desculpem, diversos rabinos ou mestres que
debatiam incessante e exaustivamente entre si sobre como a pessoa temente a Deus deveria interpretar e aplicar esses decretos. Naquela passagem onde Jesus é interpelado por aquele jovem, que é chamado jovem rico, ele disse: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele estava perguntando, não era para saber a resposta. A pergunta dele foi como dizer assim: teria alguma coisa ainda para mim fazer diante de tudo que eu já faço? Né? E aí Jesus vai e diz assim: tu conhece a lei? Ah, conheço. E como tu interpreta? Uma coisa é você ler a Bíblia. E como é que você interpreta? Porque a própria Bíblia, ela interpreta a si mesma. Mas não é isso que a gente vê por aí. A gente vê cada um dando a sua própria interpretação. E isso realmente é perigoso. Então aquele jovem, ele fez uma pergunta farisaica, né? E Jesus nunca respondeu uma pergunta farisaica. Ele respondia com outra pergunta. E aí aquele jovem se encontrou numa situação difícil, porque quando Jesus falou, ele sabia do que estava falando na lei, mas o que Jesus agora estava trazendo, um novo mandamento, ele estava muito longe. Então, de tudo, quando Deus planta um jardim no Éden e coloca Adão e Eva, ele diz: olha, de tudo que tem no jardim, tu pode comer, tu pode usufruir, menos de um. Ou seja, o negativo aqui é apenas um. Então Deus, a nossa situação diante de Deus é de liberdade. Deus não é aquele Deus tirano, aquele Deus ali castigador, não. Ali está comprovado que tudo que Ele deixou é para nós usufruir. Claro, de acordo com a sua vontade, obedecendo Ele em tudo. E graças a Deus por esta lição acerca do Evangelho da Graça e da fé de Abraão. E muitos dos discípulos, muitos dos fariseus, né, interpelaram ali por Jesus em João 8, 32, 33, dizendo que eram livres. Jesus disse que eles não eram livres. Ele diz: nós somos livres porque nós somos filhos de Abraão. Ele diz: vocês não são, porque se fossem filhos de Abraão, vocês tinham me recebido. E aí eles, vencidos, e disseram: não, mas nós somos filhos de Deus. Ele diz: também não é, porque eu vim do Pai e vocês não me conhecem, não aceitam. E aí Jesus vai dar uma dura resposta para eles, para os fariseus. Diz: vocês têm um pai, mas o pai de vocês é o diabo. Então é isso, essa situação do mundo. O mundo, todo mundo bate no peito e diz: eu sou filho de Deus, mas há uma condição para nós sermos filhos de Deus, está em João capítulo 1, capítulo 1, verso 11 a 12, né? Veio para que era seus e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E graças a Deus por mais uma aula, mais uma lição. Estamos de volta, ficamos semana passada sem fazer, mas pela misericórdia de Deus, pela sua graça, estamos de volta e agora vamos nos aprofundar, vamos estudar junto. Que Deus abençoe e tenha uma boa aula, graças a Deus.